testemunho que um líder pode dar. Esse testemunho, ele vai ser analisado na área pessoal. Como que deve agir um líder? Como deve agir um líder dentro da sua família? Como deve agir um líder dentro socialmente? E como deve agir um líder ministerialmente? Então veja que nós vamos ter aqui várias situações que envolvem o líder no seu dia a dia. Em todas as horas, em todas as 24 horas do dia, esse líder vai estar envolvido em alguma área, em algum lugar. E como que esta pessoa tem que se portar? De que maneira? A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: que o testemunho de um líder está diretamente relacionado com o conhecimento que ele tem de Deus. Se o líder não tiver conhecimento de Deus, não tiver conhecimento da palavra, as atitudes dele serão atitudes totalmente fora da palavra. Os irmãos entenderam? Então eu preciso conhecer Deus. Eu preciso aprender quem é Deus na minha vida. O que significa Deus na minha vida? Deus é importante para você? Pergunta aí para o seu irmão: Deus é importante? Hã? O que ele respondeu? Deus é importante? Mas você se lembra dele na hora de dar testemunho de que você é crente? Você se lembra dele? Porque às vezes, amados, nós ofendemos as pessoas, falamos mal, gritamos, berramos, xingamos. Será que nessa hora você está preocupado se Deus está se agradando ou não? Hein? Quando a pessoa está gritando, brigando, xingando, ela está preocupada se Deus está se agradando ou não? Está ou não? Não, né? Ela simplesmente vai xingando. E aí é que entra o nosso testemunho. Deus até vai ficar rouco. Quando nós falamos de Jesus, o que você encontra de Jesus? O que você pode dizer de Jesus? Alguém aí fala alguma coisa de Jesus? Por que ele é maravilhoso? Por que ele é bom? Hã? Morreu para nos salvar. O que mais que falaram aí de Jesus? Ele te ama sem você merecer. Por que você acha isso? Tem gente que não merece.
Veja que o nosso testemunho vai qualificando o testemunho de Jesus. Então veja, o irmão Severino disse assim: Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, porque Ele mudou minha vida. Agora, se Ele não tivesse um comportamento de mudança, hein? Como é que seria o testemunho dele? Como que ele poderia dizer Jesus é maravilhoso, mudou minha vida, mas ele continua na mesma vida? Hein? Ele teria esse testemunho? Hein, irmãos? Teria ou não? Então veja que a forma com que você anda, a forma com que você faz e o que você faz é que testifica do que Jesus fez na sua vida. Então não adianta eu dizer, olha, Jesus transforma. Aí eu pergunto, mas Ele te transformou? No que Jesus te transformou? E aí então você vai testificar para mim no que foi que Jesus te transformou. O teu testemunho é que conta. Jesus diz: o meu testemunho é verdadeiro, porque por duas pessoas torna-se um testemunho verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai testifica de mim. Então o meu testemunho é verdadeiro. Então veja, eu preciso dizer assim: Deus me transformou, e alguém precisa dizer assim: transformou mesmo. Porque olha, esse fulano era terrível, e houve uma transformação. Então veja, que ninguém vai conseguir testificar de Jesus se ele mesmo não for o testemunho vivo. Então você, diga assim, senhor, bota no ombro dele e fala assim: você é que garante o testemunho de Jesus. Olha, Jesus transforma as pessoas, o humor, transforma a situação, transforma a vida inteira da pessoa. Transforma? No que Jesus já te transformou? Tem coisas que Jesus precisa te transformar ainda? Hein, irmãos? Tem coisa que Jesus precisa trabalhar ainda na sua vida? Tem? Então nós precisamos fazer o quê? Abra sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Ó, tá lá no... Tá lá? Vamos ler todos juntos? Ó, se você não conseguir ler lá, leia na sua Bíblia. Vamos lá. 1, 2, 3. Meu povo está sendo destruído, porque não falta conhecimento. Portanto, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olha só. Presta atenção no que Deus coloca ali. Ó, o meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Ou seja, como é que uma pessoa rejeita o conhecimento? É obrigação do crente ler a Bíblia. É obrigação. É de lá que você vai ter conhecimento. Aí eu pergunto: quantos leem a Bíblia? Ai, ai, ai. Quantos
Quantos pegam na Bíblia para ler? Aí você vai faltar o quê? Conhecimento. Você está rejeitando o conhecimento. Mas, pastor, eu não tenho Bíblia. Irmãos, Bíblia hoje está no celular, está no tablet, está na... A coisa mais fácil que tem hoje é você ter uma Bíblia. Tem gente que baixa um monte de aplicativos no celular, baixa joguinho, baixa não sei o que, baixa não sei o que lá. Baixa a Bíblia. Você vai ter a Bíblia no celular e vai ler, ó, tranquilamente. E o Senhor diz assim: porém eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quantos aqui quer ter o nível sacerdotal? Então tem que fazer o quê? Ler a Bíblia. Se você não ler, você vai ser sacerdote? Não, aí a própria palavra está dizendo: eu vou rejeitar, eu não quero você como sacerdote. Por que não quer? Irmãos, qual é o testemunho de uma pessoa que não lê a Bíblia? Ele não lê a Bíblia, ele acha que tudo pode, ele acha que está tudo certo. Os irmãos estão entendendo isso? E aí ele acaba, por exemplo, fazendo coisas erradas sem conhecimento. Sem conhecimento. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de quem, irmãos? Me esquecerei de quem? Então olha para o seu irmão e fala assim, ó: o fato de você não ler a Bíblia, você não está prejudicando só você, você está prejudicando os seus filhos. Você entendeu um negócio desse? Já que você não quer a minha lei, eu não quero você como sacerdote, e também não quero quem? Seus filhos. Irmãos, nós precisamos o quê? De testemunho. Testemunhos. Não tem testemunho, o Senhor está fazendo o quê? Rejeito. Eu não quero. Eu não quero. E aí? Se Deus não quer, quem vai brigar com Ele? Olha para o seu irmão e fala: você? Você que vai brigar com Ele? Fala: Deus, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ou eu não leio a Bíblia por causa disso, eu não leio a Bíblia por causa daquilo. Irmãos, eu pergunto assim: você tem tempo de falar com a vizinha? Você tem tempo de sentar na frente da TV? Então você tem tempo de ler a Bíblia. E se o seu celular tiver a Bíblia, ó, no tempo que você estiver na condução, você pode ler. No tempo que você tiver sem fazer nada, você vai ler. Ao invés de você estar lá jogando game, lê a Bíblia, meu. Vamos ver também Oséias 6:3. Oséias 6:3. Vamos ler juntos também? O que diz Oséias 6:3?
prossigamos, conheçamos. Olha, pastor, já li a Bíblia inteira. Já não precisa fazer mais nada, né? Não. O que diz ali? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, conhecer a Deus, olha aí para o seu irmão e fala assim: conhecer a Deus não tem fim. Cada dia Deus vai nos mostrar coisas diferentes. O que o Senhor fala? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então tem coisa que eu não sei? Tem. Tem coisa que eu vou aprender? Tem. E como que eu vou aprender? Buscando em Deus conhecimento. Amém? A hora que eu conheço Deus e a hora que eu sei quem é Deus, o meu testemunho fica fácil. Vocês estão entendendo isso? Que testemunho? Tanto testemunho que eu vou dar de Jesus, como o testemunho que eu vou produzir pela minha pessoa. Eu preciso ser testemunho vivo. O que disse Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, primeiro testemunho que nós vamos fazer é aquele testemunho que nós vamos sair da nossa boca o que o nosso coração está cheio. Mas para o nosso coração se encher, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter o meu coração cheio das coisas de Deus. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, jamais da minha boca vai sair palavras de bênção se no meu coração não tem palavras de bênção. Vocês estão entendendo isso? Quando alguém está acusando alguém de cometer algo, ou está acusando, dando testemunho, dizendo que aquela pessoa não presta, que aquilo lá está tudo errado. Já viram pessoas fazendo isso? Não? Quem já viu? Muito bem. Quando você abre a boca para dizer isso, você precisa ter conhecimento do que você está falando. Você quer ver um exemplo bem claro? Quando você entra num banco e você chega lá e vê 3 caixas funcionando e 7 caixas paradas, sem funcionar, o que você fala? Qual é a conversa que você tem assim automática? Não, você fala assim: esse gerente esse pessoal é muito burro. Olha quanta gente que está na fila. Por que não põe mais caixa aí? Por que não põe mais gente aí para atender? Estão brincando com a gente, estão achando que nós somos idiotas. É assim ou não é? É assim? Aí eu pergunto: você sabe por que só tem 3? Você sabe se faltou alguém porque ficou doente? Você sabe, por exemplo, se o gerente tem pessoas disponíveis para colocar lá? Você sabe qual é o turno de trabalho de cada uma ali dentro? Será que o gerente também não está obedecendo ordens superiores para dizer assim: eu só posso pôr 3 porque senão eu descubro outros setores? Qual é o teu conhecimento para criticar? Mas a crítica, ela sai
Rapidinho, não sai? Hein, irmãos? Sai ou não sai? Quer ver outra coisa? Se uma pessoa passar por você e fizer assim, e cair em cima de você, o que você faz? O que você faz? Normalmente você não faz assim: sai pra lá, meu seu bêbado. Tá cego? Não enxerga não? É assim ou não é? É assim? Hein, irmãos? Eu não estou falando com você, estou falando com o mundo social. Porque se nós começarmos aqui, eu não faço isso, eu não faço isso, a palavra, então, deixa eu fechar aqui que eu estou falando em vão. Mas você não sabe se de repente aquela pessoa, ao invés de estar bêbado, está passando mal. Você não sabe se aquela pessoa está tendo um mal súbito. E de repente, ao invés dela tomar um empurrão seu, ela precisaria de um abraço seu, de uma ajuda sua. Então veja, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Assim também somos nós, quando tomamos atitudes, quando falamos coisas sem o devido conhecimento. Então, quando nós conhecemos as razões, amém? Os irmãos entenderam? Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Algo está te desagradando, você tem que buscar o conhecimento de saber o porquê, para depois criticar. Esses dias, peguei a Marília, levei aqui no AMA, lotadinho. Aí eu procurei lá com a moça, disse assim: está demorando muito o atendimento? Ela disse: olha, está demorando de 2 a 3 horas por pessoa. Aí o que eu fiz? Falei: Marília, vamos para casa e depois a gente volta. Ficamos 1h30 em casa, ela deitadinha, depois voltamos. Aí quando voltamos, o número dela acho que era 145, quando voltamos já estava no 139. Foi difícil? Foi ruim? Não. Quando eu cheguei lá e disse assim: por favor, quantos médicos estão atendendo? Aí a enfermeira disse assim: olha, só tem um médico atendendo. Agora, daqui a pouco, chega um outro médico, que aí então ajuda e vai dar o encerramento do expediente, para ajudar a ir rápido. Não demorou muito, chegou um outro médico, pegou as fichas e começou a chamar. Não ficamos lá 15 minutos. E aí? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu consegui fazer com que a coisa fosse fácil para mim? Porque eu fui buscar o quê? Conhecimento. Então todos nós, se não buscarmos o conhecimento, por que isso está acontecendo? Por que tomou tal atitude? Por que está fazendo isso? Eu vou tomar atitudes erradas. E o meu testemunho vai ser um testemunho diferenciado. Veja o que nós precisamos fazer. Ninguém
Um testemunho pessoal. Ó, eu sou testemunho vivo. O que Paulo falava? O que Paulo falava? Sede o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, então, ele pegava Cristo como espelho e edificava a sua vida em Cristo e vivia uma vida de testemunho. Por que Paulo tinha uma vida de testemunho? Porque o conhecimento de Deus estava sobre a vida dele. E ele fazia o quê? Agora basta somente ter conhecimento bíblico? Não. Você precisa praticar tudo aquilo que você tem de conhecimento. Amém? Olha, eu sei que esta lâmpada é uma lâmpada de bocal e é com rosca. Se eu não tiver conhecimento, o que vai acontecer? Eu não sei nem o que é rosca, não sei nem o que é bocal. Essa lâmpada aqui, como é que eu compro ela? Qual é o nome dessa lâmpada? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada mista, é uma lâmpada fluorescente, é uma lâmpada incandescente, uma lâmpada halógena. Qual é o nome dessa lâmpada? Como que é o nome dessa lâmpada, ô vendedor? Olha, o nome dessa lâmpada é uma lâmpada compacta. O reator já está compacto nela e você não precisa comprar o reator. E esta lâmpada também é uma lâmpada fria. Ela não fica quente. Você pode colocar ela, você pode pôr a mão nela que você não vai se queimar. E tem só dessa qualidade? Não, essa lâmpada ela também tem colorida, ela tem lâmpadas que tem a luz do dia e tem lâmpadas que é normal, sem amarela. Puxa vida, tudo isso são o que? Conhecimento. Aí então, dentro do conhecimento, aí eu vou decidir qual vai ser o meu comportamento diante daquelas coisas. Mas sem o conhecimento, eu não posso testificar para vocês que esta lâmpada ela é mais econômica, ela dá uma economia de 80% na conta de luz. Sem conhecimento, eu vou poder testificar dela? Irmãos? Sem conhecimento eu vou poder falar dela? Agora então, deixa eu trazer agora para a nossa vida espiritual. Sem conhecer as razões, diga assim, seu irmão, sem conhecer as razões, não fale de ninguém. Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento. Senão o meu testemunho vai ser um testemunho furado. Vocês entenderam? Eu posso pegar e falar, o Alan está louco, o Alan é fogo, né? Não vou dizer chato, gordo. Ou então fala, o Alan é um cara magrinho, meu, certo? Aí a pessoa chega aqui, vai buscar as pessoas magrinhas, né? Vem cá atrás. Aí chega aqui e fala, você quer o Alan? Por que vai se dirigir a ele? Porque o testemunho que foi dado a respeito do Alan é um testemunho falso. Não foi dita as verdadeiras características do Alan para que eu pudesse conhecê-lo
verdadeiramente. Então todo testemunho, ele tem que ser dado de profundo conhecimento. Eu não testifico de Jesus se eu não conhecer Jesus. Eu não posso dizer que Jesus cura se eu nunca vi Jesus curando. Eu não posso dizer que Jesus faz milagres se eu nunca vi nenhum milagre de Jesus. Então eu só posso dizer daquilo que eu tenho conhecimento. Os irmãos entenderam? Então todo testemunho, ele parte primeiro pelo conhecimento. Alguns líderes não têm testemunho claro de Jesus, porque não conhecem verdadeiramente Jesus. É muito fácil quando uma pessoa chega para outra e fala assim: olha, eu posso fazer isso? Aí qual é a resposta? Ah, não sei. Tem que perguntar. Ah, vamos perguntar lá para o pastor. Por quê? Qual é o entendimento? Que o pastor tem que saber. É esse ou não é? Pode fazer uma coisa? Aí eu não sei. Vamos perguntar lá para o pastor. Vamos ver se pode. O pastor tem que ter resposta. Por quê? Qual é o entendimento que nós temos a respeito? Que o pastor tem que ter profundo conhecimento da palavra. Agora você quer ser um líder que não estuda a palavra, que não se aprofunda em Cristo. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai dizer assim: eu não conheço qual é a opinião de Jesus. Eu não conheço Jesus para dizer qual é a opinião dele, se pode ou não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Que você, líder, quando fala assim: ah, eu não sei, você está dizendo: eu não conheço Jesus para saber qual é a opinião dele. Então você precisa passar a conhecer para ter opinião, para saber verdadeiramente o que acontece. Vamos supor, quer ver uma coisa? Eu estou casado com a pastora já há 30 anos. Nós tivemos 6 anos de namoro, 30 de casado, então são 36 anos de convivência. Aí você chega assim para ela, pergunta para ela assim: você sabe qual é a comida que o pastor mais gosta? Será que ela sabe? Ah, você sabe qual é o número da calça do pastor? Será que ela sabe? Sabe o número do sapato dele? Será que você sabe? Por que ela vai saber tudo isso? Por que ela sabe tudo isso? Porque ela tem conhecimento. Então ela pode dizer. Agora, tem mulher que não sabe nada do marido? Tem homem que não sabe nada da mulher? Por quê? Porque a palavra diz assim: ó, conheçamos e prossigamos em conhecer, para que seja a bênção. Então não é só conhecer, tem que conhecer e prosseguir em conhecer. E como é que se dá isso? Convivência. Ó, se eu disser uma coisa, se eu disser uma palavra, ela sabe que foi verdadeiramente eu que disse. Agora, ó, o pastor disse. Ela fala: ó, o pastor não fala isso. Por que ela pode desafirmar isso? Porque ela me conhece. Ela sabe o que vai sair da minha boca, o jeito que vai sair da minha boca e de que maneira vai sair da minha boca. Então isso é convivência, é conhecimento.
Então, se eu não ando com Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não participo de Deus, como é que eu vou ter conhecimento daquilo que Deus quer que eu faça? Não vou ter. Testemunho familiar. O que a sua família fala de você? O testemunho da família é o maior testemunho que alguém possa ter. Por que é o maior testemunho? Se eu perguntar como é o seu marido, como é sua esposa, como é os seus filhos, ou perguntar para os seus filhos como é seu pai, como é sua mãe, esse é o maior testemunho a seu respeito. Ah, o meu pai é muito bravo. Ah, o meu pai é isso. Ah, minha mãe é chata. Ah, irmãos. Então esse é o testemunho que a família está dando a teu respeito. Se a tua família estiver dando testemunho a seu respeito desta maneira, então você precisa entrar pelo caminho da restauração. Ah, pastor, mas o profeta não tem honra na sua pátria. Coisa nenhuma. Conversa para boi dormir. Amém? Conversa para boi dormir. Não pegue um versículo para fazer dele pretexto para suas falhas. Você entendeu ou não? Você tem que dar testemunho na tua casa. Irmãos, Jesus, ele teve como presidente da igreja um irmão dele chamado Tiago. Se ele não desse testemunho na sua casa, ele teria o irmão dele como presidente da igreja? Não teria. A sua mãe, Maria, diria para aqueles servos: faça tudo que ele mandar, porque daí tem sabedoria, aí tem coisa boa, faz tudo que ele manda. É testemunho? Testemunho da mãe para com o filho. Então eu preciso dar testemunho na minha casa. Na minha casa, as pessoas têm que olhar para mim e ver que eu tenho qualidades, que eu sou referência. E entender que a minha família é a minha principal célula. Se eu não tiver a minha família sob sujeição, tiver a minha família caminhando dentro da palavra, se eu não tiver minha família, é porque eu estou falhando. Eu não estou sendo sacerdote dentro da minha casa. E ser sacerdote, irmãos, não significa espancamento, não significa desespero, não significa nada disso. Por quê? E também não significa olho gordo, passar a mão. Porque uma das coisas, por exemplo, que eu tenho mais medo é de quebrar meu pescoço. Como que é assim, pastor? Quebrar o pescoço? O profeta ali, o sacerdote ali, viu seus filhos execráveis, não os repreendeu, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Então, não quero quebrar meu pescoço de jeito nenhum. Então veja, nós temos
a responsabilidade sacerdotal dentro da nossa casa. Nós temos que dar testemunho. Não é eu falando, não é eu brigando, não, é o meu testemunho que vai falar mais alto. Os irmãos entenderam ou não? É o meu testemunho que vai falar mais alto. Nós devemos compreender, irmãos, que a primeira conquista é nossa família. Primeira conquista é nossa família. A nossa família é a que nos vê todo dia, dorme junto com a gente, come junto com a gente, vive junto com a gente. Se eles não olharem para nós, eles têm conhecimento de quem nós somos? Tem, irmãos? Tem ou não? Será que a nossa família tem conhecimento de quem nós somos? Aquele que dorme dentro da minha casa, aquele que vive dentro da minha casa, aquele que... Ele sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou na hora da bênção? Sabe quem eu sou na hora do nervoso? Sabe quem eu sou em todos os momentos? E mesmo eles te vendo em todos os momentos, o que ele fala de você? Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus tem que ser a principal referência dentro do seu lar. Ele tem que ser modelo. E você tem que seguir esse modelo. Amém? Agora você é uma pessoa na igreja. Você é uma pessoa na sua casa. Você é uma pessoa entre seus amigos e no trabalho. E aí? Qual dessas pessoas verdadeiramente você é? Hein? O camaleão, irmãos, é um bichinho, um animalzinho, que ele vive no meio da floresta. O camaleão, se ele está em cima de um galho seco, a pele dele fica igualzinho um galho seco. Se o camaleão sobe em cima de uma folha verdinha, ele fica da cor daquela folha verdinha. Se ele sobe em cima de uma pedra, ele fica da cor daquela pedra. Então o camaleão se adapta ao lugar em que ele está. Agora olha para o seu irmão, dá uma chacoalhada nele, fala assim: ó, Deus não fez de você um camaleão. Se você é a imagem e semelhança de Deus, olha para o seu irmão e fala: se você é a imagem e semelhança de Deus, fique sabendo que Deus não tem sombra de variação. Ele não muda, Ele não altera. Ah, pastor, lá no meu serviço, se eu falar que eu sou crente, o pessoal vai brigar comigo, vai ficar gozando com a minha cara. E aí então? Qual é o testemunho? O crente camaleão se adapta em um lugar que ele chega. Ah, aqui eu conto piada. Ah, aqui eu oro. Ah, aqui eu faço jejum. Ah, aqui eu mexo com a mulher dos outros. Ah, aqui eu bebo cachaça doidada.
crente camaleão. Cada lugar que ele está, ele age de um jeito. E aí, você já imaginou naquele lugar, por exemplo, que ele conta a piada e faz, aí acontece, alguém lá descobre que ele é crente já há 10 anos. Meu, você é crente? Quanto tempo faz? Há uns 10 anos. Você nunca falou para nós que você é crente. Você nunca me convidou para ir na sua igreja. Por que? Você tem medo lá? Você tem medo que eu chego lá e falo quem você é? Então nós precisamos, amados, sair dessa máscara, sair dessa falsidade, porque isso aí é uma falsidade para com Deus. E o próprio Deus diz assim, ó, você não pode amar 2 senhores, porque enquanto você estiver amando um, você está aborrecendo o outro. Então, aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito na palavra. Então nós não podemos, amados, ter personalidades diferenciadas nos lugares que nós frequentamos. As pessoas precisam entender e compreender que nós somos servos de Deus. Bem? Como que as pessoas vão saber que nós somos servos de Deus? Linguajar. O crente, irmãos, tem um linguajar diferente. A atitude do crente é diferente. Um crente não entra sem pedir licença. Um crente não manda. O crente pede favor. Ainda que tenha uma posição de mandar, ele pede favor. O crente, ele olha para a pessoa e vê nela um potencial para estar na presença de Deus. O crente não menospreza ninguém. O crente olha para as pessoas e vê futuro. Futuro na presença de Deus. Por quê? Porque Deus olha para você e vê tudo isso. Porque, irmãos, se Deus não apostasse em você, onde você estaria? Se Deus não olhasse para você e visse futuro em você, onde você estaria? E eu, que sou filho de Deus, tenho que ter os mesmos olhares de Deus. Agora, como que eu vou ter o olhar de Deus se eu não aprendi a ter o olhar de Deus? Eu não sou um leitor da Bíblia. Eu não consigo ter o conhecimento que Deus tem. E aí, a partir do momento que eu não tenho o conhecimento que Deus tem, eu faço as coisas ao meu próprio pensamento. É o meu pensamento que está agindo, não o pensamento de Deus. E aí, amados, o que acontece? A palavra de Deus nos diz que quando nós queremos fazer só o que nós entendemos, Deus nos deixa entregue aos nossos próprios pensamentos. Por quê? Porque passamos a entender e a compreender que nós temos capacitação suficiente para tomar conta de nós mesmos. E aí? Aí os nossos testemunhos começam a não bater com aquilo que Deus requer de nós e que Deus espera de nós. Qual é a atitude que Deus espera que você tome diante de tal coisa? Qual é a atitude que Deus quer que você tome
diante de tal problema? A partir do momento que eu começo a entender e compreender qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor, eu vou ter uma vida de testemunho, aonde quer que eu esteja. Vocês entenderam isso? Então eu preciso, voltando lá no início, o que eu preciso fazer? Conhecer Deus. Meu povo erra por falta de conhecimento. Então Deus olha para a gente com tanta misericórdia, porque fala: puxa vida, o que Jesus disse na cruz do Calvário? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento. Se eles me conhecessem, Pai, e se eles conhecessem o Senhor, jamais eles estariam fazendo isso. Mas eles estão fazendo isso aí porque não conhecem. Imagina se Deus, irmãos, levasse a sério quando eles estavam lá conhecendo Barrabás e conhecendo Jesus. Eles estavam conhecendo, eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto Jesus, nunca tinham visto Barrabás. E estava lá aquele povo querendo o quê? Barrabás. Aí Pilatos pergunta: mas o que eu vou fazer com esse homem aqui então? Crucifica. Mas eu não vejo crime nenhum sobre ele. Que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos filhos. Vocês já imaginaram se Deus levasse em conta essas palavras? Irmãos, você já imaginou se Deus levasse em conta essas palavras daquele povo? Como é que seria? Complicado. Então, aquele povo estava escolhendo, estava, por exemplo, reivindicando algo que eles não conheciam. Não sabiam nem por que Jesus estava lá, nem por que Barrabás estava lá. Sabe por que eles gritaram? Sabe por que eles gritaram Barrabás? Quem pode me dizer por quê? Porque os sacerdotes distribuíram dinheiro para eles gritarem Barrabás. Então eles estavam gritando Barrabás por causa de quê? Do dinheiro. Eram pessoas tudo pobres. É igual agora, né? Vou fazer aqui uma analogia, né? São pessoas tudo pobres, mora tudo no sertão. Quem que vocês querem? Aécio ou Dilma? Dilma, Dilma. Ó, brincadeira. Então, tá aí. Né? Então são coisas que acontecem, e acontece por falta de conhecimento. Quem é quem? O que pode acontecer? O que não pode acontecer? As nossas escolhas, bate no ombro do seu irmão e fala assim: as nossas escolhas têm que estar alicerçadas em conhecimento. Porque se você não escolher conhecendo, você escolhe errado. Você entendeu isso? Escolhe errado. E aí? O sofrimento é maior. Nós devemos encarar a ação de testemunhar. Se nós podemos
ser boas testemunhas de Jesus se convivemos com Ele, para ter o que dizer dele. Só convivendo com Ele, para nós termos o que dizer dele. Sem conhecimento não há testemunho. Eu não posso falar nada sem conhecer. Eu preciso conhecer para dar um testemunho perfeito a respeito daquilo. Amém? Para emitir uma opinião, para emitir qualquer situação, qualquer decisão que nós vamos tomar, precisa haver conhecimento. Amém, amados?